coloca os pezinhos do meu filhotinho para frente, para pelo menos ele poder andar. Levou para o ortopedista, esse daqui é perfeito, eu preciso, tem que dar sempre os pezinhos para trás. Ela falou, não, é ele. Você recebeu um milagre. Bom pastor das ovelhas olhou, deu a vida e ajudou. Bem-aventurado Donizete. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de junho para contar testemunho de vida e de santidade do beato Donizete Tavares de Lima, o padre Donizete, o apóstolo da acolhida. A gente vai entender por que também deste nome de apóstolo da acolhida. Você que é novo nesse canal, se inscreva, curta essa entrevista, compartilhe, conheça também as nossas redes sociais. Temos perfil no Instagram, no Facebook e temos também as entrevistas mais antigas em versão de podcast. Para nos ajudar hoje, temos um trio muito especial que está num lugar muito especial. Aliás, é a primeira vez que a gente grava uma entrevista num cenário tão especial assim, não é? Mas bem-vindos, então, Jaqueline, Zilda e Francisco. Peço que vocês se apresentem um pouquinho, no sentido de contar um pouco do trabalho de vocês aí em relação a toda essa causa do Padre Donizete, não é? A toda a cidade de Tambaú, porque eu sei que trabalho para vocês é o que não falta. Bem-vindos ao Brasil Terra de Santos. Muito obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou a Jaqueline, e atuo aqui no santuário como catequista e também juntamente às crianças e aos jovens. E é uma alegria muito grande estar com vocês hoje para partilhar um pouquinho a vida do beato Donizete. E quando nós recebemos esse convite, as primeiras pessoas que eu pensei em convidar foi a Isilda e o Francisco, que hoje também atuam à frente à causa do Padre Donizete, tem muita experiência e bagagem para poder contar um pouquinho mais para vocês. Eu sou Isilda, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês, é uma alegria muito grande falar do beato Donizete. Eu estou no processo de beatificação e canonização desde 1992, desde o comecinho, eu e Fiquinho, né? Nós gostamos de chamar o Francisco de Fiquinho, né? Nosso grande amigo também. E também no trabalho árduo que é esse processo de canonização. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pelo convite. É um prazer a gente falar com vocês sobre o nosso beato. Aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida, eu faço parte da pastoral da acolhida, como o beato fazia na época das grandes romarias, né? Acolhia todo mundo, e também da pastoral da liturgia. E como a Isilda disse, sou um dos membros da comissão da causa de canonização do beato Donizete. Então, para nós, é uma alegria poder divulgar a sua vida de santidade. Sim, e eu falei que vocês estão num lugar muito especial. O Francisco falou que vocês estão no santuário, mas estão num lugar especial dentro do santuário, não é? Isilda, explica para a gente, por favor, que esse cenário do fundo não é só um cenário, é um lugar também muito importante. Não, e é a capela que está os restos mortais do beato Donizete. Então, vocês vão ver muita gente passando aqui, rezando, tá? O cenário, né, vai ter esse pessoal que já está chegando para a grande marcha da... Atrás aqui de nós temos os restos mortais do padre Donizete Tavares de Lima. Aqui embaixo está todos os ossos do padre Donizete. Esse é um boneco para relembrar a figura do padre. Nós gostamos de relembrar isso porque muita gente pensa que é o corpo dele. Não. Os restos mortais estão embaixo, em cima é só um boneco, né, de ser uma representação do padre Donizete. Exatamente. E para começar em si a entrevista, né, então começando lá no começo da história, literalmente, a nossa história começa em 3 de janeiro de 1882, data do nascimento
de Donizete Tavares de Lima, né? Então, assim, em que contexto ele nasce, né? Era uma família rica, era uma família pobre, ele é de São Paulo, é de outro estado. Qual é o contexto que Donizete nasce? Bom, o padre Donizete nasceu, né, então, na cidade de Cássia, Minas Gerais, mineiro, né, no dia 3 de janeiro de 1882, de uma família muito simples, muito humilde, né, a sua mãe, Dona Francisca, era professora, o seu pai, cristão, era advogado, então cresceram dentro da fé católica juntamente com os seus irmãos. Eles tiveram juntos, né, a Dona Francisca e o seu cristão, 16 filhos, mas somente 8 chegaram à vida adulta. Todos muito estudiosos, trabalharam. Nós vemos várias profissões dos irmãos do Donizete, que nós vamos chamar ainda de Donizete, porque ele ainda não era padre, né? Então, Donizete, esse nome escolhido pelos pais dele, também que significa dom presente de Deus. E esse nome foi dado ao padre Donizete, porque o seu pai, além de ser advogado, era músico, apaixonado pela música, e ele, então, deu esse nome ao Donizete, né, devido ao grande cantor, um músico, na verdade, Gaetano Donizete. Então, quis dar, né, este nome ao padre Donizete em homenagem a este músico. E os outros irmãos do Donizete também nós vemos diversas profissões, né, dentista, professores, médicos. Então, eles cresceram dentro de uma fé católica, de uma família muito humilde. Ele cresceu na cidade de Cássia mesmo, depois se mudaram para Franca, interior de São Paulo. Após se mudarem para Franca, ele se muda então para São Paulo. Ele quis seguir os passos do seu pai para fazer a faculdade de Direito, então ele inicia seus estudos no Largo São Francisco, lá na cidade de São Paulo. E nós vemos, né, de diversos testemunhos dizendo o quanto Donizete era um excelente aluno, se dedicava a tudo que fazia, e mesmo sendo um ótimo aluno e seguindo os passos do pai dele, ele tinha uma inquietação no coração dele relacionada à vida sacerdotal, à vida religiosa. Então, um belo dia, chovia muito lá em São Paulo, ele sentindo essa inquietação no coração dele, ele vai até a capela de São Francisco, ele se ajoelha diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é a imagem o título de devoção do padre Donizete, visto que ele sempre falava que essa devoção de Nossa Senhora tinha sido passada para ele desde o leite materno da mãe. Então, Dona Francisca sempre instruiu muito os seus filhos a serem devotos de Nossa Senhora. Então, ajoelhado aos pés de Nossa Senhora, ele faz a seguinte oração, né? Minha Nossa Senhora Aparecida, padroeira do meu país, padroeira do Brasil, faça com que eu encontre a minha verdadeira vocação. E neste momento, Dom Nery, que era o bispo da época, coloca a mão sobre os ombros de Donizete, que estava ali ajoelhado, e ele então fala para Donizete que ele tinha esse chamado ao sacerdócio, né, que ele deveria então iniciar esse caminho. Então é onde Donizete deixa tudo, deixa os seus estudos, deixa a cidade de São Paulo e acompanha Dom Nery então e se muda para a cidade de Pouso Alegre, onde ele inicia toda a sua caminhada sacerdotal, né? E se torna padre, então. Quando o padre Donizete se ordena padre, ele se muda, então, de diocese, passa por algumas cidades, como a diocese de Campinas, Jaguariúna, até chegar na cidade de Vargem Grande do Sul. Quando ele chega nessa cidade, nós já a observar o quanto Donizete, padre Donizete, na verdade, era um grande homem de Deus, né? Estamos aqui falando os fatos bem por cima, porque nós temos bastante história para contar, e acredito que nós conseguimos fazer essa cronologia para podermos chegar de fato aqui na cidade de Tambaú, onde ele realizou, então, muitos milagres. Só para contextualizar, que assim que o padre Donizete inicia a sua vida sacerdotal, ele não nasceu santo. O santo ele se torna, né, pelas suas escolhas, diante das virtudes que elas são adquiridas
por Deus e dada por Deus, né? E Padre Donizete começou a sua caminhada como padre realizando muitos trabalhos sociais, né, lá em Vargem Grande do Sul. Acho que o Fiquinho pode citar alguns trabalhos, né, Fiquinho, que ele ficou à frente em Vargem Grande, que começou a causar um certo impacto na cidade. O Padre Donizete, simplesmente um padre. A gente, só para contextualizar também, que a gente ainda está num Brasil império, né? A gente ainda está falando de um Brasil completamente segregado socialmente. Então, os nobres, os ricos, de um lado, tendo acesso, inclusive também à fé, não é? Num certo sentido, e aqueles abandonados, não é? Aqueles que já não eram mais escravizados, mas continuavam com aquela marca social, não é? Da escravização, as pessoas pobres, não é? Era um país ainda de analfabetos, né? Então, dentro desse contexto também, o padre Donizete, tem uma atitude muito diferente, né? Que rompe com essa realidade social, que você pode contar, por gentileza. Realmente, ele era um padre diferenciado. Ele não era simplesmente um padre de dentro da igreja para a evangelização. Ele era um padre que se preocupava com a parte social dos paroquianos fora da igreja. E foi assim que ele acabou tendo problemas lá na cidade de Vargem Grande do Sul. Naquela época, não tínhamos aqui no Brasil as leis trabalhistas, a CLT. E ele era um defensor do trabalhador que muitas vezes era explorado pelos patrões. Além disso, lá em Vargem Grande, a corporação musical, o time de futebol e o cinema era só para filhos das pessoas ricas, pessoas que tinham uma condição financeira melhor. Os pobres, os negros eram excluídos. Então, o que faz o padre Donizete nesse período, né, que ele esteve lá de 1909 a 1926? Ele cria uma corporação musical para todas as pessoas, todos os jovens que quisessem fazer parte, sem diferenciação. O time de futebol, a mesma coisa, e conseguiu com que os pobres também fossem ao cinema, né, acompanhar os filmes da época. Enfim, tudo isso foi criando um clima com os coronéis da época, né, políticos, empresários, fazendeiros, que eram praticamente os donos da cidade, como você disse, nessa época do Império, né? Eram coronéis que mandavam na cidade. E eles não aceitavam que um padre tomasse partido, tivesse aquela conscientização com a população daquela maneira, né? Para eles, o padre tinha que ficar na igreja, evangelizando, rezando missa, confessando, catequizando, e não tomar partido dos pobres, negros, necessitados, enfim. Tudo isso, então, criou esse clima e foi cada vez piorando, porque o padre Donizete continuava esse trabalho fora da igreja. Chegou num ponto que ele acabou sendo ameaçado de morte, né? E isso causou um mal-estar, uma situação constrangedora, que o padre Donizete não queria, muito pelo contrário, né? A população gostava muito dele, mas o bispo de Ribeirão Preto, né, naquela época, tanto Vargem Grande como Tambaú, a nossa diocese, a sede era em Ribeirão Preto. Então o bispo achou melhor transferir o padre Donizete de cidade, né, enviando ele a Tambaú, e o padre aqui de Tambaú para Vargem Grande do Sul. Isso foi em junho de 1926, no dia 12, né? Então começa a história do padre Donizete aqui na cidade de Tambaú. Exatamente. E, inclusive, esse ano completam 98 anos da chegada do padre Donizete a Tambaú, né? Isilda, nessa chegada a Tambaú, porque Tambaú é uma cidade pequena, não é? Ainda que tenha muitas pessoas hoje em dia, claro, que visitem a cidade, mas é uma cidade, em relação a habitantes, uma cidade
pequena, né? Mais ou menos o que a gente pode compreender, que realidade que ele encontra nessa cidade tão pequena, né? Que mais ou menos do tamanho de Cássia, né? Ainda que Cássia fosse alguns anos mais antiga, mas é mais ou menos a mesma realidade da cidade que ele cresceu, né? Que é bem diferente de São Paulo, onde ele se formou, por exemplo, né? Então, que realidade que ele encontra quando chega nessa cidade e quais são ali os primeiros trabalhos dele? Então, chegando em Tambaú, ele encontra uma população de 3 a 5 mil pessoas só. Havia mais pessoas na zona rural do que dentro do município. Era um município muito, muito pequeno. E ele desce, ele chega de manhã, foram buscá-lo em Casa Branca, da cidade aqui próxima, e ele chega diretamente aqui na igreja, hoje o santuário, mas na época a igreja era uma igrejinha chamada São José, e ele vem diretamente aos pés de São José, procura a imagem de Nossa Senhora, ele não acha, então ele já começa a perceber que aqui estava órfão de mãe, só tinha o pai São José. Ele se ajoelha, pede ao São José que o abençoe e abençoe a estadia do Padre Donizete aqui, e ele percebe que dentro dessa igreja havia marcação de bancos. Como é o começo do século XX, então temos aqui é o prefeito, aqui é o coronel, aqui é o juiz, aqui é o delegado, aqui as famílias nobres, vai, até lá no fundinho da igreja ficaria os pobres. Então, todos eram demarcados bancos. Então, você não poderia sentar nos primeiros bancos. Ele se levanta, primeira atitude do padre Donizete. Ele tira todas essas marcas e diz: na casa de Deus, somos todos iguais. Quem quiser sentar nos primeiros bancos, que chegue no horário da missa. Então, ali, o pobre começa a perceber que aquele jovem padre, de 39 anos, era diferente. Ele já tinha um olhar diferente. Só que, da diferença daqui para Vargem Grande, ele teve uma resistência, assim, como vamos dizer, os poderosos, sim, mas o coração era um pouco mais aberto. Eles entenderam e não bateram de frente com o padre Donizete já vai chegando e tirando o meu banco. Não. Eles viram que era um outro momento. Começou um novo período. Então, nós falávamos antigamente, né, Fiquinha, que Tambaú era Tambaú até 1926, de 1926 a 1961 existia um outro Tambaú, de 1961 a 2019 um outro Tambaú, e com a canonização, quando ela sair, nós teremos em 2019, ao dia da canonização, uma nova realidade. Era um povo muito simples, né? Aqui é uma cidade de cerâmica, o povo trabalhava e começaram a perceber que aquele jovem sacerdote tinha algo de especial, simples, enérgico. Ele era uma pessoa enérgica, severa, mas o olhar dele era de um amor muito grande. Ele transmitia um Deus muito amoroso. Sim. E nessa questão de colocar também o pobre com a possibilidade de participar do reino de Deus, participar mais ativamente das celebrações, não é à toa também essa atitude, porque ele também faz uma escolha muito marcante na ordenação dele, né? Jaqueline, gostaria que você contasse para a gente esse voto que ele fez, né, na ordenação dele, que não era obrigatório, muito pelo contrário dele fazer isso, e também um pouco mais da personalidade dele, porque nós estamos
ainda falando de um período pré-Concílio Vaticano II. Então, essa abertura que os sacerdotes tiveram em relação ao concílio, de se aproximar mais do povo, de celebrar de frente para o povo, etc., e aí causa muitas consequências também da aproximação, era completamente diferente essa realidade pré-conciliar, porque era muito mais formal a relação dos sacerdotes com o povo, né? Mas ele, mesmo assim, já estava bem à frente desse tempo. Então, queria que você falasse do voto e da questão da personalidade dele, como ele era próximo ao povo. Tem uma frase que diz assim, que quem ama faz mais, né? Eu acho que ela define muito o Padre Donizete também. E ela entra se encaixa muito bem nessa resposta. Porque, assim como você, Donizete, ele era um padre diocesano, né? Não era um padre religioso, não pertencia a nenhuma comunidade, e ele não precisava ter esse terceiro voto. Então, assim como os demais irmãos padres que ordenaram com ele, eles fazem um voto, então, de obediência e castidade, né? E ele não precisava, não era obrigado a fazer esse terceiro voto, mas por escolha própria. E depois nós vemos, né, quando ele já começa a sua caminhada como sacerdote, o amor que ele tinha pelos pobres, tanto na cidade de Vargem Grande, assim como o Fiquinho citou, e chegando a Pintambaú, quando a Isilda disse, isso se alinha muito a verdadeiramente que o voto que ele fez no dia da sua ordenação não foi simplesmente um voto para ter algo a mais de falar, eu fiz voto de pobreza, mas porque verdadeiramente ele seguia aquilo que ele queria, que ele fez, né? Que ele prometeu diante de Deus, diante do bispo. Então, esse voto de pobreza, Padre Donizete chegou a dormir no chão, ele dormia no chão e seu travesseiro, então, eram alguns livros e também tijolo, ele já chegou a usar como travesseiro. Depois, aquelas pessoas que conhecem a Casa Museu observam uma cama, né, como se fosse uma cama de hospital dentro do quarto dele, mas que só foi utilizada durante a velhice poucas vezes, quando o Padre Donizete já estava numa situação que realmente precisava devido à idade. Mas a sua vida toda, ele dormia no chão. Então, essa personalidade dele de se configurar a Deus, né, de amar verdadeiramente as pessoas, e eu acredito, e com certeza vendo toda a história das pessoas humildes que procuravam a ele sempre mostrou que todos eram iguais, assim como a Isilda citou a frase que ele diz quando chega aqui na igreja, né? Então, se todos eram iguais e ele vivia numa sociedade muito pobre, ele se igualava a essas pessoas. Então, esse voto de pobreza é muito marcante no Padre Donizete, porque isso ajudou com que as atitudes que ele tivesse durante a vida dele para essas pessoas fosse a melhor das intenções possíveis. Então, verdadeiramente, essa intenção dele é algo muito marcante aqui na cidade. Sim, e como diria o próprio Jesus, né, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, né? Então, é de fato esta pobreza que vem do Evangelho, que vem da pessoa de Nosso Senhor, que faz com que também essa atitude seja tomada. Então, essa estátua de cera está num lugar muito mais aconchegante do que aquele lugar onde o Padre Donizete dormia, não é? Com certeza. Francisco, nós também temos um lado muito místico, né? Que talvez seja um dos pontos, talvez não, é um dos pontos mais marcantes da vida do Padre Donizete, né? É claro que também para a causa, eu acredito que se descobriu muito mais coisa do que aquilo que a história nos conta, né? Desse lado místico dele. Mas como começou a fama dele como como esta pessoa mística, como um sacerdote que de fato realizava grandes obras nesse sentido místico, não é? Como é que ele começa a ter como é que as pessoas começam a conhecer através dessas grandes graças que ele sempre atribui a Nossa Senhora, é verdade, não é? Mas que a partir dele, não é? Ele se fazendo instrumento aconteciam. Então, como começa essa fama? É uma frase que ficou marcante também na vida do Beato, do Padre Donizete, é sobre as graças, milagres, curas que aconteciam em Tambaú.
E ele dizia: sou um simples abelha, eu não faço nenhum milagre. Eu levo a Nossa Senhora, ela leva a Deus, e Deus realiza o milagre. E aqui em Tambaú começou esse fato, né, das curas, das graças e dos milagres que aconteciam, quando teve um incêndio na Matriz Santo Antônio, uma outra igreja que tinha na cidade. O padre fez uma reforma na igreja, seria entregue no dia 12 de outubro, e no dia 11 teve um incêndio nessa igreja, de grandes proporções, né? Foi na madrugada, um curto-circuito, queimou praticamente toda a igreja, que na época era toda de madeira, né? Inclusive os altares que haviam na igreja. 22 imagens foram reduzidas a cinzas, e o padre Donizete entra no meio das chamas e retira a imagem de Nossa Senhora, do qual... né? Então, o que acontece? O padre Donizete era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Então, a partir dessa data, as pessoas de Tambaú recebiam graças, curas, e o padre Donizete pedia para que não contassem a ninguém, desde 1929, quando teve esse fato do incêndio. E isso foi até 1954, não é? Só que em 54, um vendedor de vinho, que vendia o vinho para o consumo da igreja, né? O que aconteceu? Ele estava com um problema, tipo um reumatismo, nas duas pernas, dos joelhos. E, dessa forma, esse senhor de Poços de Caldas, Minas Gerais, de nome Constante Marcaça. Então, ele foi curado através da bênção do padre que ele pediu aqui em Tambaú, e saiu daqui praticamente curado do problema dos joelhos. E o padre pediu a ele que não divulgasse para ninguém que a cura havia sido aqui. Nós, como vendedor, visitávamos muitas cidades, e ele foi de: olha, vocês vão lá em Tambaú, quem tiver problema, porque eu fui curado lá. Tem um padre lá que é milagreiro, ele realiza milagres. Aí começaram a vir as pessoas, de repente as romarias, aquilo foi crescendo, a imprensa dos grandes centros começou a divulgação, falando sobre Tambaú, sobre o padre Donizete. Aí não teve mais jeito de segurar, né? Então, de 1954, quando esse senhor, vendedor de vinho, foi curado, até 30 de maio de 1955, Tambaú se tornou um enxame humano, uma multidão, para a cidade que não tinha infraestrutura nenhuma para receber aquela quantidade de pessoas. Então, chegou-se a um ponto, como não havia água, comida, o trânsito era caótico, né? Então, tudo foi fazendo com que tanto o governo estadual, municipal e a igreja tomassem uma atitude, que o padre Donizete não ministrasse mais a bênção poderosa, milagrosa, que ele ministrava 2 vezes ao dia, para que essas pessoas fossem embora e não voltassem mais para Tambaú. Então, nessa data foi marcada a última bênção, 30 de maio de 55, a bênção pública, e essas pessoas, então, não vinham mais à nossa cidade. Embora as romarias continuaram, mas não era mais aquela multidão desse ano, né, a 55, que fez com que fosse tomada essa decisão. 55 ele deu a última bênção, se recolheu na casa paroquial e acabou falecendo em 1961. Ele não conseguia nem sair mais da casa paroquial com essa multidão, porque ele se tornou um ídolo. As pessoas queriam arrancar até a vida do padre, queriam levar uma lembrança de Tambaú, estavam acabando com a praça, com a cidade. Foi onde, então, ele parou de dar as bênçãos devido a esse motivo. Sim, parou de dar as bênçãos publicamente, porque ele ainda dizia que mantinha os horários, que a pessoa que precisasse de alguma graça pensasse
nele ali, se concentrasse na oração naquele momento. Então, na verdade, continuou e continua até hoje, porque é realmente impressionante quantas graças são alcançadas através da oração, da visita, né, da peregrinação aí a Tambaú. Isilda, bem, também depois de a gente retomar esse ponto, mas ele também foi muito importante para o desenvolvimento da cidade, né, desenvolvimento social da cidade, criando algumas instituições, né, para estruturar a vida daquele povo. Quais são as principais obras sociais que são de origem dele, não é, da vontade dele, do ânimo dele para que acontecessem, né? E como Tambaú foi se estruturando, né, para ser uma cidade muito mais acolhedora, possível para todas as pessoas de viverem. Então, nós estamos vendo aí uma cidade pequena, que não tinha uma estrutura nenhuma, a ter 200 mil pessoas. Então, imagina o caos. E dentro desse contexto, todas as doenças que tinham na época. A primeira preocupação do Padre Donizete foi quando uma pessoa teve tuberculose. E ela tinha que ter sido retirada da família e não podia ficar na Santa Casa, porque iria transmitir e ia virar uma epidemia. Então, o Padre Donizete, lá no Faveiro, que é um bairro, ele construiu uma casinha lá e pôs esse lá. E ele empezou a tomar conta dele. Então, nós já notamos que ele tinha um senso de 50 anos à frente. Ele pensava muito nos cuidados que deveria ter, porque a cidade não tinha estrutura médica, tinha um farmacêutico e um médico. Depois, ele começou a ver que precisavam trabalhar e não tinha onde deixar as crianças. E as crianças ficavam na rua depois da escola. E ele achava que criança deveria estudar e deveria estar em segurança. Aí ele criou a casa da criança e a creche. Depois ele começou a perceber que alguns velhinhos acabavam ficando sozinhos, jogados à margem. Aí ele fez o sonho do asilo do Lar São Vicente. Então, as obras sociais do Padre Donizete é a creche, a casa da criança e o Lar São Vicente, onde nós abrigamos os velhinhos hoje. Jaqueline, ele teve um sonho, uma grande obra que ele não conseguiu nem começar, na verdade, que foi o santuário, né? Em que contexto ele sonha, né, essa grande obra que é o santuário, e por que ele não conseguiu realizá-la? Bom, assim como eles já falaram no início, né? Neste local que nós estamos era a igreja de São José. E Tambaú, então, era órfão de mãe, eles recebem a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é a mesma incêndio que o Fiquinho contou para nós. E ele segue com esse sonho de ter um santuário, ter um local que abrigasse a imagem de Nossa Senhora. Tendo em vista, sabemos que são muitas as pessoas que são devotas de Nossa Senhora e que o santuário, por mais que ele fosse enorme, sempre ficaria pequeno para esses momentos. Mas esse era um sonho do Padre Donizete que não foi realizado. Então, tendo em contexto tudo aquilo que eles também já falaram, o Padre Donizete, devido ao tamanho da igreja de São José, que era muito pequeno, devido à multidão dos anos 54 e 55 aqui em Tambaú, e também que ele não conseguia sair da casa paroquial para simplesmente atravessar a rua e vir até aqui, este sonho ficou engavetado, porque não foi possível na realização devido a esse número de pessoas que tinham aqui. Hoje, se a gente for parar para pensar, iniciar uma construção do jeito que era Tambaú, é impossível, porque nós temos fotos e nós vemos documentários, inclusive, já aproveitando aqui o espaço, nós temos um documentário aqui no YouTube que se chama Fé,
que mostra imagens reais mesmo da época do Padre Donizete. Então, nós sabemos, e vendo as imagens, que seria impossível o Padre Donizete iniciar qualquer construção. Então, esse santuário ele é construído após a morte do Padre Donizete, onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida não foi colocada imediatamente após a construção do santuário, ela ficou guardada lá na paróquia, na casa paroquial da Matriz de Santo Antônio. E aí, só 60 anos após a morte do Padre Donizete, que foi agora no ano de 2020, 3 anos atrás. 2021, nós estávamos ainda na pandemia, foi realizada aqui uma cerimônia onde foi construída um nicho, depois eu vou mostrar melhor para vocês o santuário, e aí construíram um nicho para ser abrigado. Agora nós podemos dizer, né, de 2021 para cá, que verdadeiramente o sonho do Padre Donizete, que era a construção do santuário para abrigar a imagem, agora sim foi concretizado mais de 60 anos depois da sua morte. Sim. E, Francisco, retomando este ponto da mística do Padre Donizete, os relatos não faltam, né? E como você disse, né, praticamente dentro desse 1 ano das bênçãos públicas, muita graça foi alcançada. Mas é impressionante a história do Padre Donizete, que, na verdade, as graças não param de aumentar, vem aumentando cada vez mais. Então, vamos falar dos tempos recentes, né? Porque as pessoas vão fazendo os relatos, vão visitando, vão testemunhando as graças alcançadas. Qual é a proporção de graças, assim, mais ou menos, que nós temos relatadas que chegam até vocês hoje em dia? Olha, é até difícil a gente contabilizar tantas que são relatadas aqui no nosso santuário. Porque todos os dias nós recebemos pessoas de várias cidades do país, até fora do Brasil, né? E cada uma tem um relato de uma graça, de uma cura e até um possível milagre alcançado por ela, pela pessoa ou alguém de sua família. Então, a quantidade é muito grande. Tanto é que a irmã Célia Cadorim, ela trabalhou no processo de beatificação do Padre Donizete. E ela trabalhou em mais de processos de beatificação e canonização. E ela dizia, eu nunca vi tantos relatos de graças alcançadas como estou vendo nesse santo de Tambaú, o Padre Donizete. Acostumada a isso, chamava a atenção pela quantidade, sabe? Realmente, são milhares e milhares de depoimentos que nós temos cadastrados, né? E como eu disse, todos os dias vai aumentando, principalmente finais de semana, que nós recebemos centenas, milhares de pessoas de outras localidades, cada uma com o seu relato. Então, tudo isso é fama de santidade de um candidato a santo, no caso, o Padre Donizete. Em vida, ele já tinha essa fama de santidade, porque os milagres começaram a acontecer, né, até 61, quando ele era vivo ainda, né? E depois disso, nunca pararam esses relatos, principalmente de agradecimento da pessoa que alcançou alguma graça através da intercessão do Padre Donizete. Então, a quantidade realmente é muito grande e a gente que faz parte, eu, a Jaque, a Isilda, as zeladoras, outras pessoas que pegam os depoimentos aqui do santuário, realmente chama a atenção. O Padre Paulo, o Padre Ignaldo, faz 3 anos que eles estão trabalhando. E eles também, né, nunca viram tantas graças aqui nessa cidade. Todos os dias tem graças novas sendo contadas pelos nossos visitantes. Exatamente. Mas tem as graças, não é? Que são ali fatos que a gente não pode especificamente comprovar, não é? Que a pessoa ali sentiu no íntimo dela, mas também existem os milagres, né? Aqueles que são publicamente reconhecidos pela Igreja, e o Padre Donizete beatificado, não é? Justamente porque teve um milagre reconhecido. Isilda,
Você pode contar para a gente esse milagre que levou à beatificação do padre Donizete? O milagre da beatificação nasceu dia 22 de maio de 2006. Era um menininho. Quando ele nasceu com um problema muito sério, chama pé torto congênito bilateral, e só por cirurgias, no mínimo 7 cirurgias. Então, quando a Margarete dormia, que é o milagre, a enfermeira que estava no parto percebeu que os pezinhos eram para trás, não tocavam o chão. Então, automaticamente, ela já avisou o pediatra, o médico que estava fazendo o parto, falou, ó, a criança tem problema nas pernas. E falou assim, então tira uma radiografia, porque precisa urgentemente começar a tratar, e fisioterapia e cirurgia no mínimo 8. Então tirou isso. No outro dia, conversaram com a Margarete, ela teve alta e falou, ó, ele tem esse problema, mas nós vamos tratar, nós vamos te mandar para um ortopedista e você vai fazer toda essa fisioterapia, nós vamos fazer um tratamento, vamos fazer as cirurgias para colocar os pezinhos dele para frente, certo? Ela, certo. Só o que aconteceu com a Margarete? Ela olhava o Gabriel, que era o outro menino, no bola, e ela via o pequenino Bruno com os pezinhos para trás. E ela entrou numa espécie de depressão. E ela escondeu 6 meses. Aí um dia a avó dela, em São Paulo, ficou muito doente e veio à Casa Branca e falou para ela assim, filha, por que você não pede para o padre? Porque eu fui em Tambaú, agradeci uma graça, passei aqui para ver você. Não chora não, pede para o padre Donizete para ele curar o teu menino. E isso já estava ficando uma coisa séria, porque a Carmen, que era a enfermeira na época, ela começou a pegar teste, porque já fazia 6 meses. Então, estava atrasado 6 meses esse tratamento do Bruno. E aí, naquela noite, ela deitou e ela pediu para Nossa Senhora, assim, como nas bodas de Caná, a senhora transformou a água em vinho, transforma a minha água podre em vinho, pela intercessão do Padre Donizete. Padre Donizete, eu não sou do seu rebanho, mas coloca os pezinhos do meu filhotinho para frente, para pelo menos ele poder andar. Não precisa ficar retinho, porque ele não ia conseguir ficar nem numa cadeira de roda. E agora já faz 6 meses, e os médicos falaram assim que agora vai ser muito difícil ele andar. Eles vão tentar colocá-lo sentado numa cadeira de roda. E ela dormiu. No outro dia, que ela foi trocá-lo, ela tinha uma bancada de mármore e ela trocava o Bruno em cima. E ela percebeu que as pernas e os pés dele estavam perfeitos. Naquela madrugada, no momento daquela madrugada, o Padre Donizete pediu a Deus, os pezinhos daquela criança foram para frente e as pernas. Ela pegou ele, levou para o ortopedista, porque já estavam pegando no pé dela, né? E isso em 2006. Aí o médico falou para o médico, o ortopedista falou assim, ó, esse daqui é perfeito, eu preciso desse aqui que tem um raio-x aqui, que dá sempre os pezinhos para trás. Ela falou, não, é ele. Ele falou assim, olha, você recebeu um milagre. Em Tambaú, tem o processo do padre, vai lá, fala com a comissão, fala com o santuário, porque você recebeu uma cura extraordinária. Ele chegou em casa, contou para o marido,
tanto para os pais, e não veio. Em 2010, a avó dela fez um outro pedido ao Padre Donizete, passou em Casa Branca e pediu para ela trazê-la a Tambaú. Então, em 2010, ela lembrou que ela havia recebido uma graça do Padre Donizete. Aí, na Santa Casa, eles não acharam mais o raio-x. Eles deram um laudo para ela, que ele tinha nascido com os pés tortos, congênito bilateral, e ela escreveu e fez um sapatinho de crochê azul e branco, colocou o laudo dentro e colocou ali na casa do Padre Donizete. E foi embora, não avisou as zeladoras, não avisou a comissão, não avisou ninguém. E ali tudo é guardado. Então, as zeladoras catou tudo que tinha na cama, colocou nos seus devidos lugares, e ali se passou 2011, 2012, 2013. Em janeiro de 2013, choveu. E choveu muito em cima da casa do Padre Donizete. E molhou aonde tinha alguns desvotos, cabeça de cera, perna, muleta, aparelhos ortopédicos. E as zeladoras foram limpar, né, para pôr tudo limpinho lá, porque senão ia estragar. E elas acharam o sapatinho de crochê com aquele papel dentro. Elas pegaram, leram, me chamaram e falaram, Franzilda, você falou que tudo que é congênito é só por cirurgia? Falei, sim, o Padre Anderson fala que sim. Ó, nós achamos isso, Margarete Arruda. Aí eu trouxe aqui no santuário com o padre falou, Zilda, eu acho que isso é importante, que tal você e o Fiquinho correrem atrás? Aí o Fiquinho chegou, nós conversamos, entramos em contato com a Margarete, e aí começou a nossa jornada, né, filho? De ir para Casa Branca toda semana, em 2013. Então, eu falo assim que é o momento de... Nasceu dia 22 de maio de 2006. Ela escondeu por 6 meses. Ela alcançou a cura do menino em 2006. Deixou no coração dela. A avó dela, em 2010, fez ela relembrar, ela trouxe, não avisou ninguém. Em 2013, a água da chuva molhou esse lugar para que a gente pudesse achar esse sapatinho com esse laudo. Aí eu e o Francisco começamos todo esse ir à Casa Branca toda semana para buscar prontuário, conhecer a família, conhecer tudo o que aconteceu e ver o Bruno. Aí foi vários médicos, vários exames, né? E foi a última coisa que nós nunca tínhamos, né, Fê? O raio-x, né? Que foi a última coisa, porque tinha desaparecido, que fazia muitos anos, dentro de uma Santa Casa, eles guardam, né? E ali fica, não precisa mais. Aí a última coisa que faltava, que o Roma precisava, para declarar o Padre Donizete beato, era o raio-x. O resto nós conseguimos toda a documentação, né? Toda a comissão conseguiu toda a documentação, médicos que escreveram a favores, mas Roma necessitava do antes. A gente tinha o durante e o depois. Nós precisávamos desse raio-x, a graça de Deus, um senhor nos ajudou, né? E lá que era um provedor, né, filho? É um cuidador dessa área. Estava nos área. raios-x. Isso. Né? Aí ele nos entregou o raio-x e o Padre Anderson levou para Roma. Aí fechou-se o processo e o Papa declarou que o Padre Donizete era um bem-aventurado. Então, ele chama Bruno Henrique, fez 18 anos, domingo ele estará na Marcha da Fé de novo. Agora, perfeito. Inclusive, os dois são padrinhos dele, de Crisma. Olha aí, então estamos falando com as pessoas certas, né?
Aliás, falando em Casa Branca, não podemos deixar de citar que lá em Casa Branca tem o venerável Roberto Giovanni, que nós já temos entrevistas sobre ele lá no nosso começo, e na entrevista que nós fizemos sobre ele, tinha essa história que o Renato, que foi entrevistado, nos contou, que quando chegava alguém de Casa Branca em Tambaú, o padre Donizete dava a bênção, mas dizia, ó, lá tem o irmão Roberto Giovanni, que também tem uma bênção muito poderosa. Então, você vai lá tomar bênção com ele também. Então, enfim, é um centro, uma região de cidades pequenas, mas de santos importantes para nós aqui de São Paulo e, claro, no Brasil como um todo, né? Então, o já venerável irmão Roberto Giovanni e o beato Padre Donizete. Jaqueline, para que a gente possa também, para quem não é da cidade, para quem nunca foi, como a gente faz para visitar, quais são os lugares que tem na cidade que são importantes para quem for visitar, for conhecer Tambaú, como é que é o roteiro aí para a gente conhecer mais sobre o Padre Donizete? Bom, só fazendo link, né, com aquilo que você acabou de dizer, a nossa diocese, ela é muito rica, né, nós dizemos, nessa questão de beatificação e canonização. Nós temos, então, um bispo, né, que é Dom Tomás Laqueiro, que está em processo de beatificação. Temos Padre Donizete, representando os sacerdotes. Temos o irmão Roberto Giovanni, de Casa Branca. Temos a Lourdinha Fontão, também, que era uma leiga. Temos agora o Padre Mateus de Pinhal. Então, nós temos 5 processos, né, só na nossa Diocese São João da Boa Vista, que estão aí em caminho de santidade, que é o que nos inspira, né? Hoje, aqui o santuário, ele funciona das 8 horas da manhã às 5h30 da tarde. Então, é aberto o dia todo para que as pessoas possam visitar. Todos os dias da semana, nós temos missa às 9 horas da manhã, que essa missa ela é sempre votiva ao Padre Donizete devido ao horário, né, um dos horários da bênção que ele sempre dizia às 9 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Então, nós temos missa de segunda a sábado, às 9 horas da manhã, todas as quintas-feiras, às 19 horas, quarta e quinta-feira, às 19 horas, e de domingo, que é o maior público e maior número de fiéis que nós recebemos, é porque os romeiros visitam aqui. Então, nós temos missa às 7 da manhã, 8h30 da manhã, 10 horas da manhã e às 19 horas, né? Durante a semana, nós temos também, de terça-feira, o terço das mulheres e de quarta, após a missa, o terço dos homens. Este é o santuário. A Casa Museu do Beato Donizete, que fica ao lado, ela funciona nos mesmos horários, das 8 da manhã às 5h30 da tarde, e ali as pessoas podem fazer os seus pedidos, visitar o local onde o Padre Donizete morou durante os 35 anos que esteve aqui na cidade de Tambaú, podem fotografar, filmar, fazer os seus pedidos e as suas graças, e também é um local próximo aqui do santuário. Temos a praça também, que é ao redor aqui do santuário, que nós chamamos de Praça dos Milagres. Temos a Igrejinha de São José, que é uma réplica feita também, devido quando ela foi desconstruída para ser construído o santuário, foi criada essa réplica, que é 100%, né, igual ao original, é uma réplica mesmo, que ela está agora em reforma, né, mas acreditamos que dentro de algumas semanas já esteja pronta. E ela fica na frente do cemitério municipal, que mesmo que o corpo foi trasladado no ano de 2009, está aqui junto de nós, as pessoas ainda continuam visitando o túmulo, né? Pois lá tem uma fonte de água onde muitas pessoas já alcançaram graças e curas também através dessa água. Então, mesmo que o corpo não está lá, as pessoas ainda visitam o santuário, visitam a escadaria, onde tem também a estátua do Padre Donizete. O cemitério também funciona das 8 da manhã às 5h30 da tarde. E vocês que estão nos assistindo, que gostariam também de ter uma visita guiada, nós realizamos esse trabalho. Então, vocês podem estar entrando em contato através das redes sociais.
@BeatoDonizete, ou através do Facebook, Santuário Nossa Senhora Aparecida, /Beato Donizete, e está agendando as visitas. As visitas nós acompanhamos os grupos de romarias, de paróquias, que vêm até aqui e contamos toda essa história, desde seu nascimento, mostrando o santuário, a casa do padre, e toda a vida de santidade do padre Donizete. Então, aqueles que quiserem serão sempre muito bem-vindos para estar visitando aqui a cidade de Tambaú. Sim. E para uma cidade que não tinha, que era órfã de mãe, agora tem um coração de mãe porque recebe todo mundo, né? Então cabe todo mundo aí em Tambaú, independentemente do número de romeiros, de peregrinos que cheguem, né? E uma pergunta que a gente sempre faz nas nossas entrevistas, vou começar pelo Francisco, assim eu dou mais tempo para a Isilda e para a Jaqueline pensarem, mas agora que a gente conhece, né, vocês que conhecem melhor do que ninguém, a história do testemunho de vida e de santidade do Beato do Padre Donizete, como é que a gente pode crescer na nossa caminhada de santidade? Porque todos nós somos chamados à vida de santidade. Como nós podemos crescer nessa santidade do cotidiano, a exemplo do Padre Donizete? Olha, muitas pessoas pensam que para a pessoa ser santa, tem que ser um padre, um seminarista, uma freira, né, uma irmã, um religioso ou religiosa. E não é assim. Qualquer um de nós pode ser santo, pode ter uma vida de santidade. É só seguir os preceitos da nossa igreja, não é verdade? Nós temos que fazer o bem, sem olhar a quem, a caridade, né? Não fazer mal ao próximo, enfim, ter uma vida regrada, de trabalho, de esperança e de muita fé. Então, tudo isso, acho que faz com que a pessoa tenha um caminho da santidade. E nós, aqui em Tambaú, temos o exemplo do Beato Donizete, não é? Conhecendo a sua história, a sua vida, a sua santidade, nós sabemos como se pode chegar a ela, né? E o Padre Donizete realmente é um exemplo para cada um de nós, porque só fez o bem, né? Tratou todos da mesma maneira, acolhia a todos com carinho, com aquele coração, e tudo isso faz com que ele se torne um santo, que para nós já o é, mas queremos que a igreja oficialize, que ele se torne um santo universal. Então, é a maneira que a pessoa vive, que a pessoa faz tudo aquilo que Deus colocou ela para fazer aqui na Terra, sempre fazendo o bem, então é que leva ela a essa santidade. E qualquer um de nós pode chegar à glória dos altares, seguindo o exemplo do Beato Donizete. Obrigado, Francisco. E Zilda, como podemos chegar na santidade? Como é que você está ensinando para o Bruno que ele pode ser santo também? Então, eu aprendi desde pequena com a minha mãe que quer ser santo, olha o Padre Donizete e olha os pobres. Aí um dia eu perguntei para ela assim, mas por que, mãe, os pobres? Ele falou, porque no pobre você vê Jesus. E o Padre Donizete, cada pobre era Jesus. Então, para ele era importante acolher o pobre. Aí um dia, eu era pequena, eu falei para ela assim, mas e o rico? Ela falou, não, filho, a mãe está falando do pobre aqui dentro, aquele que é simples, humilde, caridoso, porque só entra no céu quem faz caridade. A fé e a esperança vão ficar aqui, mas as nossas mãos a gente vai levar só a caridade que a gente fez para o mundo. Aí sim nós seremos outro Padre Donizete. Então, no grupo de oração que eu participo, eu tento fazer essa obra de caridade,
a não fazer distinção de ninguém e ter esse exemplo do Padre Donizete. Eu trago um Padre Donizete na minha vida. E às vezes eu sou também um pouco chata, às vezes eu brigo quando alguém fala alguma coisa do Padre Donizete, porque, para mim, talvez porque eu cresci com um casal, né? O meu pai e a minha mãe foram muito presentes na vida do Padre Donizete, o Padre Donizete muito presente, que ele é quase como se fosse um irmão mais velho, um tio, um exemplo de vida. Então, você não precisa querer chegar ao altar, mas caminhe todo dia, passo a passo, nos mandamentos, nas bem-aventuranças, nos exemplos dados do Padre Donizete. O Padre Donizete não era de falar muito. Se nós tivermos 7 frases do Padre Donizete, são muitas, porque ele falava com os olhos e com os, né? Então, eu peguei esse gancho do Padre Donizete. Tentar não menosprezar ninguém, tentar sorrir para aquele que está ali, porque às vezes a gente chega aqui de uma pessoa que ela não tem mais nada. Tambaú é o último de muita gente. Então, você chega, você olha, o seu olhar para aquela pessoa, você às vezes salva vidas. Né? Então, isso vai te santificando. Então, tudo isso é o ato do sexo. Né? Ser santo não precisa ser aquela pessoa certinha, não. Seja você caminhando e pecando cada vez menos e tendo cada vez mais virtudes, e a exemplo dele. Eu não preciso buscar em outro, eu não preciso ir lá de Francisco de Assis, lá em Assis, buscar os exemplos de Francisco de Assis. Deus me deu a alegria de ter esse Padre Donizete. Então, se eu for uma migalhinha do que o Beato foi, eu acho que eu vou transformar uma pessoa. Se eu transformar uma pessoa, eu já estou satisfeita na minha santidade. Jaqueline, palavra de catequista agora. Como é que a gente chega na santidade? Bom, assim como a Isilda disse, né, Padre Donizete não tem muitas frases, mas uma das que eu mais gosto, que ele dizia devemos levar todos a Deus. Essa é nossa missão, missão de todo batizado. A frase é muito presente na minha vida, não é a mais famosa dele, mas é a que eu mais amo, porque para mim o ser humano batizado nasceu não mais, né, não a mais nem a menos, se não for para levar Deus ao próximo, diante de tudo aquilo que Deus, através das virtudes, coloca na nossa vida. Se nós formos observar lá na casa, Museu do Padre Donizete, nós temos 2 livros, que esses livros foram colocados devido ao processo de beatificação, inclusive vieram de Roma. 2 livros, um que mostra todos os milagres, que nós já sabemos, e vocês escutando podem ter a noção da quantidade de milagres que tem o Padre Donizete, e ao lado nós temos o livro das virtudes. E o livro das virtudes, ele se sobressai ao tamanho dos milagres. Ou seja, quando nós olhamos a vida do Padre Donizete, a gente fala, meu Deus, olha tudo que ele fez. Mas quem ele era maior de tudo aquilo que ele fazia. Nós sabemos que uma fé sem obras é uma fé morta, né? Nós vimos tantos exemplos também de tantas coisas que o Padre Donizete fez. Mas, além de tudo isso, buscar a santidade, ser santo, é o que você faz com os dons e as virtudes que Deus deu para você na sua vida. Então, quando eu olho a vida do Padre Donizete, eu peço para que Deus me dê essa capacidade de enxergar a virtude que foi dada através do meu batismo, através dos frutos do Espírito Santo, para que eu possa fazer a vontade de Deus. Porque o santo nada mais é que escolheu, mesmo diante das suas dificuldades, fazer a vontade de Deus. Sim. Para que nós continuemos a fazer a vontade de Deus, vamos então fazer oração, porque ainda falta mais um passo nessa causa, que é a canonização do Beato Padre Donizete, porque
com todas as graças, com todos os milagres já relatados, nós precisamos agora de um milagre atual, não é? Da beatificação para frente, né? Então, nós temos que continuar em oração e também fazer o nosso pedido. Então, você que está assistindo essa entrevista, né? Nós estamos nesse lugar especial que é diante das relíquias do Padre Donizete, diante dos restos mortais do Padre Donizete. Então, se ponha realmente em oração, faça o teu apelo à Nossa Senhora através do Padre Donizete, não é? Que Deus fará um milagre. Então, peço para que vocês conduzam essa oração e para que a gente possa tanto ter esta graça do Padre Donizete reconhecido por toda a igreja, né, do mundo inteiro como um santo, mas também que cada pessoa possa fazer o próprio pedido. Por favor. Ó Deus, que ornastes a vida do beato Donizete Tavares de Lima, com amor à Igreja e a devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo-o um instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedei-nos a graça que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós aproveitamos também, né, para, assim como você já disse, a importância dos relatos, né, devido a essa oração, sempre o processo de canonização, o milagre da canonização, ele é após a data do processo de beatificação, que no caso do Padre Donizete, dia 23 de novembro de 2019. Então, você que tem uma graça, uma cura, um milagre através do Padre Donizete, nós vimos através da dificuldade que eles tiveram para poder, um exame que ficou solto, uma pessoa que não deu testemunho, isso faz muita diferença dentro de um processo. Então, você que nos acompanha também, não é para mérito do Padre Donizete e nem para contabilizarmos quantidade, mas é para a igreja conseguir ver tudo aquilo que o Padre Donizete fez, então, de tantas pessoas, né? Quem pode dizer para nós, né? Para que o milagre ele seja construído, né, Fiquinho? Milagre que tem que ser duradouro e tudo mais. Na verdade, são 5 requisitos que a igreja, né, a Congregação das Causas dos Santos, exige para que seja considerado um milagre. O primeiro, a pessoa só pode pedir ao Beato Donizete e a Nossa Senhora Aparecida. Não pode fazer o pedido a 2, 3 santos, porque você não sabe qual deu por aquela cura, né? Então, pode pedir ao Padre Donizete e a Nossa Senhora Aparecida. O milagre, ele tem que ser rápido, instantâneo, como aconteceu com o Bruno. A mãe pede à noite, no dia seguinte, a criança estava curada, né? O milagre não pode ter sequela, tem que ser um milagre duradouro para o resto da vida. E também o milagre tem que ser reconhecido pela ciência, pela medicina, que daquela maneira que a pessoa foi curada, a ciência não conseguiria, né? Então, os médicos, eles têm que atestarem que aquela determinada cura daquela pessoa, eles não conseguiriam fazer daquela maneira rápida, duradoura, sem nenhuma sequela. Então, isso é que é milagre. Por isso que nós temos tantas graças, curas, objetos aqui na Casa Museu do Beato, mas para alcançar um milagre e ser reconhecido pela Congregação das Causas dos Santos, tem que cumprir esses 5 requisitos. E agradeço vocês imensamente por essa entrevista, pela disponibilidade. Sei que não são dias fáceis, porque a correria aumenta ainda mais nesses dias, mas muito obrigado a vocês. Deixo a palavra com vocês e espero que
essa devoção possa crescer ainda mais, que essa causa chegue a termo, né, com a canonização do Padre Donizete, que Tambaú possa sempre manter esse espírito do Padre Donizete de acolhida a todos, né, porque estamos falando do apóstolo da acolhida, então muito obrigado por vocês que me acolheram nessa entrevista. Bom, ao final nós vamos colocar então a imagem próxima aos restos mortais do Padre Donizete, vocês vão poder escutar a sua bênção, né? E eu agradeço também pela oportunidade, né? É um projeto maravilhoso que vocês têm, Brasil Terra de Santos, e a importância de falarmos de santidade, né? Falarmos dos santos. Então, parabéns, e eu só tenho a agradecer pelo convite. Acredito que foi mesmo no meio da correria, parar e falar sobre o motivo de tanta correria, acho que é o mais importante. Então, muito obrigada. Nós temos que divulgar sempre e cada vez mais a vida de um santo. Eu acho que é a nossa função, é a nossa missão dentro da igreja, né? E nós temos o privilégio ainda de termos um santo aqui na cidade, né? Que é o nosso Beato Donizete. Então, eu agradeço o convite, é uma alegria poder divulgar sobre o nosso Beato, o apóstolo da acolhida, e desejo todo sucesso a você, né, por esse trabalho, por essa dedicação, né, na divulgação da vida de santidade. Tá? Muito obrigado, de coração, e o santuário está sempre aberto. Seja bem-vindo você e todos os peregrinos, romeiros, né, inclusive na Marcha da Fé, que nós vamos comemorar agora com a 48ª, também, que possam vir a Tambaú fazer parte desse momento de homenagem ao bem-aventurado Donizete. Lembrando que a 48ª marcha é agora dia 16. Esse ano caiu no dia da morte dele, 16 de junho, porque ele morreu 16 de junho de 1961. Que ele possa te abençoar toda a tua equipe, que você cresça em sabedoria diante de Deus e dos homens. E é muito gratificante ver um jovem buscando santos, terra de santos. Temos muitos santos nesse Brasil. E também podemos ser santos. Que Ele te abençoe e parabéns por esse trabalho que você está dedicando a sua vida e virou uma causa, né? Você agora é um buscador de santo, como dizia a irmã Célia Cadurim, mais um caçador de santo. É verdade. Obrigado a todos que acompanharam essa entrevista. Tchau, tchau.